Então as suas circunstâncias determinam as suas prioridades. Anota isso. Já começa a anotar. Saúde virou uma prioridade. E quando a saúde entrou na lista de prioridades, comecei a ter foco. Mas a primeira verdade que você tem que saber também sobre foco, que foco não é você fazer o que quer, é fazer o que tem que ser feito. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e já deixe seu like. Nessa segunda-feira nós estamos com força total, começando mais uma série. Qual é o nome dessa série, Wesley? O Poder do Foco. E essa semana nós vamos falar sobre o poder do foco baseado na vida de quem? Neemias. Neemias foi um grande homem. Tem muito a nos ensinar. Compartilha no grupo da família, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, posta no seu, no seu stories do Instagram. E também é importante que você comente aqui agora de que cidade você está falando e qual horário você está assistindo. Porque muita gente não assiste no horário, por quê? Porque muita gente está em outro país e aí tem um fuso horário. É muito importante você compartilhar com todo mundo, porque nós vamos começar mais uma série e a série de Neemias está demais, porque Neemias teve muito foco. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas elas querem se dar bem na vida, mas elas não se decidem em quê. Porque não dá pra você se dar bem em tudo. Já reparou isso? Não dá pra você se dar bem em tudo. O cara que se deu bem no futebol, virou o melhor jogador de futebol do mundo. Ele não tá se dando bem em tudo, ele tá se dando bem profissionalmente. Ele tem desafios na vida matrimonial, ele tem desafios para criar o filho. Ele tem desafios para administrar o dinheiro. A maioria dos jogadores de futebol, que eu já atendi pessoalmente, inclusive, muitos da seleção brasileira, a maioria das pessoas de muito sucesso que eu tive contato, como cresceram muito rápido, ganharam dinheiro muito rápido, colocaram pessoas de perto para administrar o dinheiro, tiveram sérios problemas na administração. Não dá para você ser bom em tudo. Então, se você quiser ser bom pelo menos em uma coisa, você vai precisar ter foco. E como é que você decide o que é foco? Como é que você decide onde vai mirar? Nas prioridades. Eu quero, antes de entrar na história de Neemias, começar a falar contigo sobre prioridade. O que é prioridade? É aquilo que você realmente precisa. Muita gente está correndo atrás de dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Muita gente, a maioria das pessoas estão todo dia correndo atrás de dinheiro. Fica perdido um mês no deserto. Você ficou milionário, você tem $1 bilhão. Está um mês no deserto. Encontra uma garrafa de água. O cara está vendendo essa garrafa de água por $1 bilhão. Você vai dar tudo que tem para tomar essa garrafa? Com certeza, na hora. Porque a garrafa de água vira prioridade em relação a dinheiro. Então, as suas circunstâncias determinam as suas prioridades. Anota isso. Já começa a anotar. Papel e caneta na mão. As suas circunstâncias determinam as suas prioridades. Quer ver uma coisa? Sua prioridade de hoje, você tem aí ideia de qual é a sua prioridade hoje? Tem? É a mesma de 5 anos atrás? Porque mudaram as suas circunstâncias. A minha prioridade hoje não tem nada a ver com a minha prioridade de 3 anos atrás. E a minha prioridade daqui a 5 anos não vai ter nada a ver com a prioridade de hoje, porque as circunstâncias mudam e quando mudam as circunstâncias, mudam as prioridades. Então, de tempo em tempo, você precisa fazer a sua lista de prioridades para determinar o seu foco. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida cotidiana, de algo simples. Eu estou muito mais focado agora na minha saúde. Estou muito mais focado. Eu tenho 41 anos, nunca na minha vida eu parei. Eu marcava médico, não ia. Academia, uma vez por ano. Comia tudo que eu queria. Vou nem falar quantos hambúrgueres eu comia de uma vez. Para não escandalizar, vai escandalizar muita gente. Não, pizza não pode nem falar. Não, pizza vai escandalizar, vamos chamar de glutão. Não posso. Mas eu nunca cuidei da saúde. Mas a circunstância mudou. Quando mudam as circunstâncias, mudam as prioridades. Ano passado eu perdi minha mãe. Aí o médico falou uma coisa pra mim, puxa, se ela tivesse cuidado melhor da saúde, talvez ela teria saído dessa. Aquilo entrou no meu coração, eu falei, como assim? Quer dizer, lá com 60 e poucos anos, minha mãe foi embora com 68, podia ter durado muito mais, cara de jovem, né? Vocês conheceram minha mãe? Cara de jovem, espírito jovem, podia ter durado muito mais. Eu falei, peraí, então quer dizer que se eu começar a me cuidar agora, eu tenho chance, no futuro, de aumentar 5, 10 anos da minha vida? Mas claro que tem. E aí eu comecei a perceber também que depois dos 40, tudo é mais difícil, né? Você fecha a boca e não emagrece rápido, não. Não é que nem quando você tem 20 e poucos anos, você fica 2 dias sem comer e emagrece. Comecei a perceber que as coisas eram mais difíceis. Falei, opa, vou começar a me cuidar. Aí, saúde virou uma prioridade. E quando a saúde entrou na lista de prioridades, comecei a ter
Foco. Eu falei, não, vou no médico, não, vou fazer toda a bateria de exames, não, tem que ir pra academia, tem que correr meia hora na esteira, eu vou correr meia hora na esteira, não pode comer carboidrato e doce. Então, assim, o carboidrato... Mas aí eu descobri que o carboidrato... Sabe o que mais me fazia mal, Teixeira? O arroz, tu acredita? Eu adorava arroz. Eu penso naquele arroz com muito alho, soltinho, com muito alho, e com caldo quinoa, aquele caldo... Eu comia arroz puro, sozinho, não precisava de mais nada. Pegava assim, uma tigela de arroz sozinho e ia embora. Aí eu descobri que isso estava me matando. Porque o arroz, por ser amido puro, vira... Tô dando uma aula aqui rápida de saúde. Não, cobro ou não cobro? Faço de graça. Vou dar uma consultoria grátis. Vou fazer um pitch no final de meu curso de saúde. Arrasta pra cima. Aí eu descobri que o arroz com amido puro virava, no meu sangue, virava açúcar muito rápido. Então minha glicose estava aumentando muito rápido, não porque eu comia muito doce, mas porque eu comia muito arroz. Da onde vem isso? De exames específicos, você tem que fazer exames de sangue específicos. Falei, gente, eu não posso mais fazer algo generalizado, eu preciso ser um específico, porque eu quero cuidar da saúde. Aí eu comecei a ter foco na saúde. Aí sabe o que aconteceu quando eu comecei a ter foco na saúde? Eu emagreci 8, 9 quilos. Fininho, né? Gostou? Aqui o paletó fechando. Já tinha visto o paletó fechar alguma vez? Aqui, ó, fechando, né? Uma barriguinha ainda e tal, mas é aquilo, um homem sem barriga é um homem sem história. É verdade. Tem que ter uma barriguinha pra ter uma história. Ou seja, aí comecei a emagrecer e tudo. Aí você percebe que quando você começa a emagrecer, você começa a melhorar outras coisas. Por exemplo, o que melhora quando você emagrece, Wesley? Autoestima, é a primeira coisa que melhora. Você começa a querer se vestir melhor, né? Vou botar um blazer melhor, vou fazer barba, tal, vou arrumar o cabelo. Você começa... Ou seja, gente... O foco em uma coisa vai trazer consequências positivas em várias outras. Repete comigo, o foco em uma coisa vai trazer consequências positivas em várias outras coisas. Então, quando eu botei o foco na saúde, não estou falando que tem que ser o seu foco agora, porque o seu foco é consequência da sua circunstância. A circunstância que eu estou hoje me faz colocar como um dos meus focos a minha saúde. Outro foco que eu coloquei, minha vida espiritual. Ué, Thiago, antes você não tinha foco? Não, não é isso. É porque agora meus filhos estão crescendo. É diferente. Eu preciso ter uma energia espiritual para educar meus filhos no caminho do Senhor completamente diferente. Porque agora eu não preciso de energia espiritual para eu ser um bom pregador. Eu não preciso da energia espiritual para ser um bom professor de vida para você. Agora eu preciso de energia espiritual para ser um pastor para os meus filhos. Para ser um guia espiritual para minha filha que está na adolescência. E não dá para simplesmente ter conversinhas inteligentes. Vai ter que ter presença do Espírito Santo, vai ter que ter revelação de Deus, vai ter que ter sabedoria do alto e você vai ter que ter uma energia espiritual diferente. Isso exige foco. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que ter uma vida diferente. Então, por exemplo, eu tô acordando mais cedo, hoje eu acordei mais cedo do que o normal e tive 2, 3 horas de devocional. Geralmente eu tenho meia hora de devocional, mas hoje eu tive 2, 3 horas, porque eu tenho coisas, eu tenho direções para dar para os meus filhos, que eu preciso que Deus me fale primeiro. Então, cada circunstância, cada fase da tua vida vai exigir focos diferentes, prioridades diferentes. E Neemias, nós vamos entrar agora na história de Neemias, ele tinha um foco muito grande. Neemias era o que do rei? Quem lembra? Copeiro. O que fazia o copeiro, jovem? Ele experimentava a bebida, era tipo um sommelier, né? O que o sommelier faz no restaurante? Ele experimenta o vinho. Para que ele experimenta o vinho? Porque ele não pode servir um vinho ruim para quem está pagando. Então o trabalho do sommelier é conhecer o cheiro, é conhecer o gosto, é conhecer todos os detalhes daquele vinho para saber se ele está apto a ser servido. Porque o vinho pode estragar, pode ter pegado sol e ter perdido o gosto, tem várias coisas que estragam um vinho. Então o sommelier ele é treinado para experimentar. E o copeiro naquela época não só experimentava vinho, ele também experimentava a comida. É o Masterchef de hoje. O cara prepara, experimenta e fala, tá no ponto. Mas o copeiro tinha uma responsabilidade maior naquela época que o sommelier não tem, que o Masterchef não tem. Ele também, por ser um homem de confiança do rei, ele experimentava a comida não só para saber se estava boa, experimentava a comida para saber se estava envenenada. Ele estava disposto a dar vida pelo rei. Porque se aquela comida tivesse envenenada, quem morria primeiro era o cara que provou. Então vamos definir, antes de a gente entrar na história de Neemias, o que é foco? Vamos definir o que é foco? Foco, primeira definição de foco, eu aprendi isso com o Steve Jobs alguns anos atrás e eu levei isso como verdade para minha vida. Foco é saber dizer não. Isso é foco. Olha, eu posso dizer que hoje eu sou focado. Porque, eu vou te falar uma coisa, eu tinha vários problemas na vida, né? E um problema que eu tinha era coxinha de galinha. Já teve problema com coxinha? Coxinha catupiry? Uma delícia. E aí, eu era viciado em várias coisas. Pizza, coxinha de galinha, bolinha loucura de queijo. Bolinha de queijo, é doideira.
Aí, pô, só que eu vou em várias festinhas, né? Imagina, eu sou convidado pra várias festinhas, eu tenho 4 filhos. É festa de criança que não acaba mais. Pai, tem que me levar na festa do meu amigo. Pai, não sei o quê, pá. Beleza, tem que levar na festa do amigo, tu tá lá, passa a coxinha de galinha, tu fica, Jesus. Pego ou não pego? Aí eu comecei a ir pra academia, comecei a fazer exame, comecei a me alimentar melhor. Aí passava o garçom, falava assim, boa tarde, senhor Thiago, uma coxinha com muito catupiry no capricho. Parece que é enviado de Satanás. Sabe que a gente tá tentando resistir, o cara fala, né? Todos os detalhes, né? Foi feito com frangos da Indonésia, bem preparados, no ponto. Eu falei, senhor, eu não posso. Eu aprendi a dizer não. Quando eu aprendo a dizer não, eu tenho foco. Foco é saber dizer não. Quando eu aprendo... É uma das definições de foco, tá? Uma das definições. Mas a primeira verdade que você tem que saber também sobre foco, que foco não é você fazer o que quer, é fazer o que tem que ser feito. Foco é para quem é adulto, criança não consegue ter foco. Foco é para quem já sabe o que quer, foco é para quem tem maturidade. Foco é aprender a dizer não e foco é fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, eu preciso ir para academia pelo menos 30 minutos todo dia, segundo o médico. Eu gosto de fazer isso? Odeio! Tem que acordar mais cedo. Aí olha só que preguiça, tu tem que se arrumar, tem que botar uma roupa que só serve para aquele dia, não dá para aproveitar, você suou, vai ter que lavar tudo, né? Aí você tem que ir até a academia e ficar correndo, sem rumo, você corre sem rumo, na esteira. Você não tá indo para lugar nenhum, né? Oh, meu Deus, eu tô aqui, ó, igual um rato na ratoeira ali, ó, correndo. E tal. Então não é fácil ir pra academia, mas foco é fazer o que precisa ser feito e não o que você quer. Se você aprender só essas duas coisas que eu tô te ensinando aqui, sua vida já começa a mudar. Foco é saber dizer não e foco é fazer o que precisa ser feito e não somente o que você quer. Só que sua vida já muda. Só que você já começa a entrar numa nova dimensão. O que se entende sobre foco? Vamos, papel e caneta na mão, vamos começar a anotar. Foco significa nitidez de uma imagem. Se você for no dicionário, o que é foco? Nitidez de uma imagem. Às vezes você pega o celular para fazer uma foto e aí fica meio embaçado. Aí você às vezes tem que tocar na tela, às vezes você tem que aproximar para dar nitidez. E o nome disso é foco. Foco é nitidez. É quando você está vendo claramente onde você quer ir. É quando você sabe claramente o que você quer se tornar, para onde você vai, o que você quer ser. Antes de entrar na história de Neemias, deixa eu dar aqui um spoiler. Por que a prioridade de Neemias era reconstruir Jerusalém? Duvido vocês me responderem essa. Porque a prioridade de Neemias, que era um homem leal e de confiança do rei, podia ser um escravo qualquer, mas estava servindo diretamente o rei, porque o foco dele se torna reconstruir Jerusalém. Qual era a circunstância? Sempre pensa nisso. Olha que coisa impressionante. Se você aprender essa regra que eu estou te ensinando hoje, você que está em casa, minha equipe que está aqui, aprendam isso. O foco é ajustado de acordo com a circunstância. Qual era a circunstância? A destruição de Jerusalém. Chegou uma notícia de que Jerusalém, a cidade que ele amava, a cidade em que ele fora criado, tinha sido destruída. Então o foco dele para de ser o vinho e a comida do rei e o foco vira para a reconstrução da cidade. Porque o seu foco é ajustado mediante a circunstância. E é por isso que você tem que fazer lista de prioridades de tempo em tempo. Não dá para ser uma lista de prioridade para a vida toda. Porque de tempo em tempo... Por exemplo, assim, minha prioridade é a família. Não é bonito falar isso? Mas não é verdade. Porque, por exemplo, na época que eu estava construindo o Instituto Destiny, a prioridade era o Instituto, não era a minha família. Porque se o Instituto não desse certo, eu ia perder minha família, não ter como pagar as contas. Então minha prioridade era prosperar, era botar um Instituto. Tá entendendo o que eu tô falando? Não é que eu desconsiderava a família, é que não era o foco principal. Se eu tivesse que viajar 3 semanas e ficar 3 semanas sem ver as crianças, como eu fiz várias vezes quando o Júlio e José eram pequenos, há 12 anos atrás, fiz várias vezes isso, hoje eu não faço. Hoje eu não fico 1 semana sem ver meus filhos, viajando. Mas antigamente eu ficava 3. Por quê? Porque eu tinha que fazer. Porque a prioridade era garantir o crescimento do Instituto para eu poder ter condições mínimas de sustentar minha família. Então é claro que o foco vai mudar mediante as circunstâncias. Hoje, como as contas estão pagas, eu não preciso ficar 3 semanas fora. Então eu adapto a situação. Eu mudo um pouco o foco. Por causa da minha idade, por causa da perda da minha mãe ano passado, eu comecei a colocar um pouco mais de foco na minha saúde. O foco é mediante a circunstância. E a circunstância de Neemias era Jerusalém destruída. Ele começa então a focar na reconstrução de Jerusalém. Hoje eu quero só te dar uma dimensão sobre o que é foco. Sabe por quê? Você está dizendo que quer casar, mas não bota foco. Está dizendo que quer ser próspero financeiramente, mas não tem foco. Tem gente que fala assim, ó, eu quero ser rico. Eu pergunto, quais foram os últimos 5 livros que você leu? A Alice nos Países das Maravilhas, com aquele do lobisomem, Pequeno Príncipe, o do lobisomem, do cara que vira lobo, Crepúsculo, olha que loucura, o cara sabendo. Quando o cara sabe o nome é loucura. Crepúsculo e tal.
Ou seja, Harry Potter, o cara quer ganhar dinheiro e tá lendo Crepúsculo. Tem foco? Não, não tem. Não tem foco e nem coerência. Não tem foco e nem coerência. Então, o que você quer da vida? Ei, você que tá me assistindo, o que você quer da vida? Quer o quê? Sucesso no amor? Você quer mais dinheiro? Você quer ter uma vida espiritual mais saudável? Você quer que teu casamento se organize? Tem que ter foco, tem que botar na lista de prioridade. Minha prioridade é meu casamento. Eu vou ler livro de quê? Casamento. Vou ver filme de quê? Casamento. Vou assistir palestra de quê? Casamento. Eu vou em curso de quê? Casamento. Tudo que eu fizer é de casamento, porque a minha prioridade, ou seja, o meu foco é o casamento. Eu tenho que ter nitidez disso. Um monte de gente desejando coisas que nunca vai ter, porque não fez lista de prioridade, em consequência não tem foco, e quem não tem foco não sabe dizer não. Quem não tem foco não sabe dizer não. Eu te aconselho a fazer o seguinte, eu te aconselho agora, nesse minuto, pegar esse link e mandar para o máximo de pessoas. Curtir esse vídeo, porque quando curte, o que acontece, Wesley? Distribui para mais gente, o YouTube entrega para mais gente, você mostra para nossa equipe que tá valendo a pena de estar todas as manhãs aqui contigo no Café com Destino. Então, e tem gente que assiste a gente e não é inscrita no canal, inscreva-se no nosso canal, é gratuito. Neemias, ele nos ensinou 5 verdades sobre foco, porque ele conseguiu fazer tudo que ele queria em apenas 52 dias. Imagina a sua vida mudar em 52 dias. Menos de 2 meses. É muito forte, né? Imagina tudo que você está procurando, tudo que você está desejando na vida, tudo que você está sonhando acontecer em 52 dias. Neemias nos provou que com o poder do foco você pode conseguir em menos de 2 meses o que mais deseja. A série dessa semana vai mexer com você, porque eu vou te ensinar a conquistar o que precisa ser conquistado. Eu não vou ensinar porque eu sei, não. Vou ensinar porque está escrito. Vou ensinar porque está dando certo há mais de 2, 3 mil anos. Como você conquistar, assim como Neemias conquistou em 52 dias. Agora eu quero dar um recado muito importante. Por quê? Se você não souber as prioridades da sua vida, você não avança. Sabe qual é uma das prioridades que todo ser humano tem que ter? Saber lidar com outras pessoas. Porque todo dia você tem que lidar com gente. Teu casamento, lidar com gente. Tua vida financeira, lidar com gente. Tua felicidade, depende de pessoas. Tua vida profissional, vai precisar de pessoas para abrir porta. Tudo envolve pessoas. Deus te abençoe, eu desejo paz e prosperidade.